Muito tem se falado sobre agentes de inteligência artificial. Se eu te dissesse que dá para criar uma equipe inteira de agentes de IA trabalhando para você, usando um framework bem simples, tá? Que é o Crew AI. Quem fala é o Rafael Calassara, do callai.dev, e hoje a gente vai estar explorando um pouquinho do que é o Crew AI e como a gente vai fazer uma orquestração de agentes para poder a gente estar fazendo uma pesquisa na web e um artigo para a gente, tá? Então vamos lá. Perfeito, pessoal. Aqui eu já estou com o meu VS Code aberto e vamos começar. Eu já deixei separado uma pastinha para poder a gente fazer todo esse projeto com alguns assets, tá? O que eu vou fazer? Eu abri meu VS Code, vou dar aqui um Open Folder e vou abrir a pastinha. Certo, pessoal? Já abri aqui a nossa pastinha. Eu vou colocar aqui que eu confio nos autores, né? Porque eu sou autor. Show. E aqui dentro a gente vai ter algumas coisas que eu já deixei. Eu vou fechar essa abinha aqui do Copilot, que ele não vai nos ajudar por enquanto, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou estar explicando para vocês, eu fiz essas imagenzinhas aqui para por que a gente vai usar o CreAI, tá? O CreAI, ele é um sistema para poder a gente estar organizando, orquestrando nossos agentes. Então, ele traz facilidades para a nossa vida. A gente não precisa definir tudo do zero, a gente se preocupa menos com memória, com escalar esse sistema, tudo já vai estar configurado ali. Um excelente trabalho que o João Moura, brasileiro, que criou aqui esse framework CreAI, tá? Então a gente usa o CreAI para poder a gente ter mais a gente automatizar algumas coisas com eficiência. A gente usando os sistemas que ele criou, a gente tem uma certa garantia de qualidade e a precisão dos nossos agentes, tá? E como eu disse, tudo já foi pensado para poder ser escalável e flexível. Aqui a gente vai abordar uma das possibilidades que a gente tem dentro do CreAI. Como que funciona a estrutura interna do CreAI, tá? Então, dentro do CreAI a gente vai definir nossos agentes e nossas tarefas, tá? Esses agents and tasks. E dentro de cada agente e tarefa, a gente pode colocar algumas tools. No caso aqui, a gente vai estar usando a tool do DuckDuckGo para poder a gente fazer pesquisa na web, tá? A gente vai colocar elas dentro dos nossos agentes. Uma vez que a gente define todos os nossos agentes e todas as nossas tarefas, a gente junta todo mundo dentro de uma mesma equipe, tá? E a gente define qual vai ser o processo que essa equipe vai seguir, se é um processo sequencial ou se a gente tem uma hierarquia ali dentro dessa equipe. Uma vez que está tudo montado, a gente só executa passando os inputs que a gente tem, certo? No caso aqui que a gente vai fazer, eu vou mostrar, vai ser só uma pergunta, e a gente dá um crew bom kickoff. E a gente vai ter a nossa solução no final. No nosso exemplo de hoje, como que vai funcionar a equipe? A gente vai ter 3 agentes, tá? A gente vai ter um agente pesquisador, que vai usar a nossa ferramenta de web search para poder pesquisar na web o nosso usuário está pedindo. Depois, ele vai juntar tudo isso, trazer tudo e vai dar para o escritor. O escritor vai compilar tudo e vai fazer um relatório para ser revisado pelo nosso agente revisor. Esse agente revisor vai pegar e vai dar um feedback falando tá bom ou tá ruim, e a gente vai ter um artigo final polido para o final, com a nossa saída, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai seguir nesse README aqui, tá? O README normalmente é um documento de instrução que mais a gente usa na programação, tá? Eu vou clicar aqui em cima, aqui do lado direito, para poder a gente conseguir visualizar melhor, e vou fechar esse daqui para poder ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a instalação do nosso pacote, tá? Do UV, que vai ser o nosso gerenciador de ambiente. Eu vou apertar aqui Ctrl J para ter acesso ao meu terminal. O que eu vou fazer? Vou verificar se eu tenho o Python instalado na máquina. No caso, eu tenho o Python instalado aqui na máquina, que é o 3.12.9. Se você usa o Windows como eu, você não tem instalado ainda, basta você vir aqui na Microsoft Store, tá? E pesquisar por Python e instalar o Python 3.12. Uma vez que a gente instalou o Python, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar rodar esses comandos aqui um a um, tá? Então, primeiro, eu vou instalar o UV, que é o nosso gerenciador de ambiente. No caso aqui, ele vai me falar que eu já tenho o UV instalado. Depois que eu instalei o UV, eu vou copiar aqui e vou iniciar o meu ambiente, aquele meu espaço separado onde eu posso colocar as versões das bibliotecas que eu quiser, tá? Então eu vou iniciar esse meu UV com o Python 3.12.9 e vocês vão ver que vai aparecer mais arquivos aqui do meu lado esquerdo, tá? Ele iniciou o projeto e vocês podem ver aqui que ele criou um arquivo de versão, um arquivo de main e um arquivo de PyProject. Só para explicar rapidamente, o PyProject é um arquivo que diz quais são as dependências que a gente precisa instalar no nosso ambiente para poder ele rodar, tá? Agora que a gente já iniciou o nosso ambiente UV, tá? A gente vai precisar adicionar quais são as coisas, quais são as bibliotecas que a gente vai usar, que é essa listinha aqui, tá? Eu vou usar esse comando UV add, ou seja, o UV adiciona para mim aí o Create Tools, tá?
o Query e o Query Tools e o Query Google GenAI e o DDGS. O que são cada um desses? O Google GenAI Pro Query, ele é o que vai permitir a gente usar a LLM do Google Gemini. E o DDGS é o DuckDuckGo Search, que é a ferramenta de busca que a gente vai estar utilizando, tá? No meu caso aqui, eu vou estar adicionando essa flag aqui de no cache, porque eu já tenho instalado aqui, pode dar algum problema com o cache que eu já tenho. Então ele vai começar a instalar, normalmente ele já começa criando o ambiente virtual que eu tinha falado, né, aquele espaço separado, onde tudo é bem definido para a gente, para o nosso projeto, tá? Mas se ele não acontecer isso, o que você pode fazer? Você pode usar esses comandos aqui em sequência, tá? E o vvenv, que é o que vai criar esse espaço separado, e o vsync, que é para poder sincronizar todas as dependências. Aqui o meu ele está instalando, assim que ele terminar eu já volto com vocês. Perfeito, pessoal, ele terminou de instalar tudo aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente já instalou todo o nosso ambiente já está preparado para poder a gente rodar nosso script Python, tá? Então por isso que eu não vou rodar isso agora aqui, ó, porque isso daqui vai rodar o nosso script, tá? Então o que eu vou fazer? Agora a gente vai vir nesse arquivo aqui, o main.py, que foi o arquivo que a gente criou. Vocês podem ver que o UV, ele criou alguma coisa aqui. Eu vou estar fechando aqui o meu terminal, que a gente não vai utilizar ele agora. Fechou o meu terminal aqui para vocês verem. Isso daqui a gente não vai utilizar, então a gente pode apagar tudo isso daqui. O que a gente vai começar agora? A gente vai começar importando tudo que a gente precisa, tá? Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e eu vou importar todas as bibliotecas que a gente vai estar usando, que é o TextWrap, o DDGS, CrewAI e os tools. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar a nossa Web Search Tool, tá? Então aqui o Copilot está me dando uma sugestão e eu vou pegar só esse iniciozinho aqui, tá? Por quê? Para poder criar a tool do CrewAI, a gente precisa herdar dessa base tool aqui que a gente colocou aqui do CrewAI Tools, beleza? Então, o que essa ferramenta vai fazer, tá? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e a gente vai ver o que a gente precisa. A gente define nessa ferramenta o que ela vai fazer, certo? Uma ferramenta para poder fazer busca com DuckDuckGo, dá um nome, uma descrição para essa ferramenta, e agora a gente vai dizer como é que ela vai funcionar, tá? Como que essa ferramenta vai funcionar? A gente precisa definir esse método aqui, ó, conDef_run, é assim mesmo, tá? E nossa query. Essa query que a gente deve passar, tá? Que o modelo vai ter que usar na hora de passar. Como que é o funcionamento interno? Com o DDGS, a gente vai fazer, olha assim, ó, eu quero fazer procurar um texto com essa pergunta aqui, eu quero um máximo de resultados igual a 5. Isso daqui vai ser a ferramenta que o nosso agente vai utilizar, beleza? Show, pessoal. Agora que a gente já definiu a nossa ferramenta, a gente vai definir qual vai ser o nosso modelo de LLM, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar essa classe LLM do CrewAI para poder a gente definir que a gente vai usar o Gemini 2.0 Flash, e aí vocês podem entrar aqui nesse link para poder vocês terem acesso a todos os modelos do Gemini, tá? E a API Key. Isso daqui, como que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro do AI Studio, desse link aqui que eu já deixei para vocês, e vocês vão criar a sua chave de API, tá? Se vocês não tiverem um projeto para poder fazer, é só criar. É bem simples. Se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo aqui dizendo como que a gente faz isso, beleza? Uma vez que a gente definiu qual é a nossa LLM, a gente vai criar agora os nossos agentes, tá? Como que a gente vai criar esses agentes? Eu vou criar um por um aqui com vocês, tá? Aqui ele já me deu uma base, ele já deu spoiler aqui para mim, não era isso que eu queria, mas vamos lá. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar o nosso agente de pesquisa, tá? O nosso agente de pesquisa, ele vai ser um agente que ele tem que ter um role, um goal e um backstory. Ou seja, ele tem que ter uma função, um objetivo e uma backstory que é como assim, a experiência dele, tá? E a gente vai dizer isso. Então, o nosso role aqui do nosso agente de pesquisa, ele é um pesquisador, um agente de pesquisa. Qual é o objetivo dele? Realizar pesquisa aprofundada sobre o tema fornecido, usando busca na web, coletar informações precisas, atualizadas e relevantes. E o backstory, o que ele tem de carga? Ele é um pesquisador especialista, ele vai encontrar informações precisas e a missão dele é fornecer dados confiáveis para apropriar a criação de conteúdo. Todo agente de QA precisa ter o role, goal e backstory no mínimo, tá? Aqui eu vou definir a ferramenta dele no agente. Ou seja, esse agente, independente de qual teste que ele estiver, ele vai ter acesso a essa ferramenta de web search. Qual vai ser o cérebro dele, a LLM? Vai ser a LLM que a gente definiu ali em cima. E o verbose significa que a gente vai ver a saída dele, tá? Vai ser igual a true. Agora a gente vai criar o nosso próximo agente, que é o agente escritor. O Copilot errou aqui. O nosso agente escritor, mesma coisa, preciso definir qual é o role, goal e backstory dele.
o cérebro dele vai ser o mesmo e ele vai ter verbose true. Só que vocês podem ver que aqui a gente não tem ferramenta para ele, porque ele só vai escrever. Ele vai usar toda a pesquisa que o agente de pesquisa fez e vai passar para a gente. Tá? Ele que vai pegar e compilar tudo isso. Uma vez que a gente tem esses dois agentes, agora a gente vai passar para o nosso último agente, que é o agente revisor. Tá? A mesma coisa dos outros, role, goal e backstory. A gente define a LLM e o verboso go true. Uma vez que a gente concluiu isso, a gente só pode fechar aqui a nossa função, ele já me deu aqui, para poder a gente retornar os 3 agentes. Agora que a gente criou os nossos agentes, se vocês lembram bem, a gente vai precisar agora, se vocês lembram, ó, a gente tem que ter o agente e a task. Então agora a gente vai criar essa task, tá? Então como é que eu vou criar essa task? Aqui a gente começa a fazer a criação dessas tarefas, tá? Então a gente vai precisar passar os agentes para dentro dessa tarefa, ele vai retornar para a gente uma lista de tarefas. E como que a gente define uma tarefa? A tarefa de pesquisa, que é a primeira tarefa, ela tem que ter, tá? Uma description, um expected output e um agente. Ou seja, ela precisa ter uma descrição de o que ela vai fazer, o que ela tem que te dar como saída, e ela tem que ter quem é o agente responsável por fazer ela, tá? Por isso que a gente precisa importar em cima um agente. Existem várias técnicas, tá? Aqui para engenharia de prompt, que se vocês quiserem que eu entre em detalhes, isso daqui tá bem simplesinho, tá? Não tem nada demais esse prompt aqui, vocês vão ver que ele já funciona bem. Mas existem técnicas que a gente consegue aplicar aqui para poder nossos agentes funcionarem perfeitamente, tá? Se vocês tiverem mais interesse nesse conteúdo, me avisa aqui. Comenta engenharia de prompt que eu faço um vídeo sobre isso. Continuando, agora a gente já criou a tarefa de pesquisa, agora a gente precisa criar a tarefa de escrita, tá? Mesma coisa, tarefa de escrita vai ser uma task. Eu vou dar a description, o expected output, o agente, e essa daqui tem uma diferença, ó. Ela tem um contexto. Por quê? Com o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar com o resultado da tarefa de pesquisa, tá? Então é bom a gente sempre colocar essas informações. Agora vamos para a nossa última tarefa, que é a tarefa de revisão. Essa tarefa de revisão ela vai ter um contexto que é a tarefa de escrita, certo? O escritor pegou todo aquele amontanhado de informação que o pesquisador trouxe, fez um texto legalzinho para a gente e agora ele vai trabalhar em cima disso para revisar. A saída disso tudo vai entrar no arquivo output file artigo final.md, que automaticamente depois que ele terminar, o Cree já vai pegar e vai guardar esse arquivo para a gente, tá? Para poder a gente ter acesso a esse arquivo. Agora a mesma coisa, só para poder fechar a função que a gente criou, a gente retorna todos os agentes. E agora, o que a gente precisa criar mais? Vamos lembrar aqui, eu falei para vocês. Voltando aqui para a figura, a gente define os agentes, as tarefas e depois a gente junta todo mundo dentro de uma equipe, tá? Que é a crew. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar essa equipe. A equipe ela vai receber uma lista de agentes, uma lista de tarefas e ela vai retornar para a gente esse elemento crew aqui. E é bem simples de definir, tá? Ou seja, a gente só vai declarar ela crew agentes igual a agentes, que é a lista de agentes, task e o verboso igual a true. Existem N outras coisas aqui dentro que a gente pode trabalhar. Se vocês quiserem que eu aprofunde, é só vocês falarem, porque existem memória, existem processos que são sequencial ou hierárquico, por padrão é sequencial. Então tem muita coisa dentro do CrewAI que é muito bacana, tá? Tem conhecimento, lista de conhecimento que a gente pode colocar aqui dentro, se você tem algum arquivo. Se vocês quiserem, comenta aqui que a gente faz mais algum vídeo sobre isso, tá? Perfeito. Agora a gente já criou nossos agentes, as nossas tarefas e a nossa equipe. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a realmente fazer o programa funcionar em si. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso. Uma vez que a gente criou tarefas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a equipe. Como é que a gente cria a equipe? Exatamente assim. Chamamos a criar a equipe, passando um agente e a tarefa. E agora, para poder ficar fácil para poder a gente usar, né, a gente vai executar esse processo. Vamos lá, Copilot. Não quero isso. O que eu quero? Eu quero que o tema seja que você, usuário, possa. Certo, pessoal? Agora a gente já colocou, já capturou qual vai ser o tema. E como é que a gente roda a nossa equipe? Como é que a gente manda eles começarem a trabalhar? A gente vai chamar o método kickoff, tá? Aqui não vai ser isso. Aqui a gente vai ter que jogar dentro do inputs, que vai ser um dicionário. E esse dicionário a gente vai ter que o tópico, tá? Vai ser igual ao tema que o usuário pediu. E a gente vai colocar isso dentro de um resultado, de uma variável, para poder a gente enxergar depois, claro. Aqui, só para poder a gente visualizar o nosso resultado, a gente coloca um print com um separadorzinho bonitinho e o resultado, tá?
Show, pessoal. Agora a gente terminou de criar toda a nossa equipe. Muito simples, rápido. Trouxe aqui, tentei trazer a forma mais simples que eu consegui para poder a gente estar fazendo, utilizando o Create, e vocês viram que é bem fácil de utilizar, tá? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai rodar o nosso script. Eu vou vir aqui agora no meu README, que tinha todo aquele nosso roteiro de linhas de comando para a gente utilizar, e eu vou pegar essa linha de comando aqui, que é o que vai fazer o UV rodar o nosso programa, tá? Eu vou dar um Ctrl C nela, vou voltar para o nosso programa, para poder a gente estar com ele aqui na tela, vou liberar um espacinho aqui, ó, e vou vir no meu terminal, certo? Eu vou dar um Clear para poder ficar tudo bonitinho e vou copiar o comando. Uma vez que eu copiar o comando, a gente vai executar o nosso programa. Na primeira vez que vocês forem executar, pode demorar alguns segundinhos, tá? É porque o Create está inicializando. Então aqui, ó, ele pergunta para mim, digite o tema para o artigo. Deixa eu ver. Create para aplicações industriais. E agora o Create vai começar a fazer a mágica dele. Ele vai executar sequencialmente. Vocês podem ver aqui, ó, que ele começou a execução da equipe, certo? Ele tem toda a equipe, ela tem um número, um código que você depois pode estar consultando isso nos traces, que são toda a execução que ele faz, todo o request que ele faz, você pode acompanhar para poder, quando você for especialista em agentes de LLM, você está identificando gargalos, gaps, o que está faltando, quanto que custa cada coisa, tá? Se vocês quiserem, a gente comenta sobre isso também no próximo vídeo, comenta aqui embaixo. O que acontece? Agora a gente vai executar sequencialmente. Vocês podem ver aqui, ó, o agente de pesquisa, ele começou com essa task, ele foi lá, pediu, ó, quero executar essa ferramenta, ó, entendo, eu preciso pesquisar sobre isso. Então ele vai buscar na web, isso daqui, a nossa ferramenta vai retornar algumas informações. Ele vai utilizar essa ferramenta algumas vezes para poder fazer pesquisas, realmente sendo bem amplo naquilo que você quer, para poder trazer o máximo de informação possível, certo? Aqui ele me deu várias respostas. E olha, a gente até achou aqui um erro. Isso às vezes acontece, porque às vezes o agente ele pode chamar a função, alguma ferramenta, de uma forma errada. Só que ele vai tentar novamente, tá? É tanto que vocês podem ver que aqui ele continua a execução, tenta novamente, recebe as respostas e vai continuando, continuando. Certo, pessoal? Aqui, ó, vocês podem ver, ó, que ele completou a tarefa. Se a gente for olhar, ele buscou na web 9 vezes, ele fez 9 pesquisas, tá? Para poder a gente ter o máximo de contexto possível. E agora a gente vai passar para o escritor. O escritor começa a sua tarefa. Olha, ele já me deu a resposta aqui, tá? A resposta normalmente vai vir em Markdown, que é esse formato aqui que tem esses hashtags, tem tracinhos, tá? Isso tudo a gente explica em um outro vídeo também. Paz, bem completo. Agora que a task do escritor terminou e a gente tem esse relatório gigante aqui, cheio de conteúdo para a gente consumir, a gente vai para o revisor. O revisor vai começar a tarefa dele com todo aquele conteúdo, vai revisar tudo que o escritor escreveu e vai te dar uma resposta revisada com todo o conteúdo, tá? Então aqui ele terminou, a gente pode ver aqui que a gente completou a nossa equipe e a gente tem o formato final aqui, o nosso markdown desse resultado da nossa pesquisa. Aqui ele me pergunta se eu quero ver os traces de execução, que é aquilo que eu falei para poder você ter observabilidade, tá? Que é o que o pessoal está chamando agora de LLMOps, que é a operacionalização das LLMs, tá? Então, aqui a gente tem a resposta final no nosso agente, vocês podem ver que terminou. Eu vou fechar aqui o terminal para poder vocês verem aonde que está esse arquivo. A gente abre aqui de novo e a gente vai ter aqui o nosso artigo final.md. Aqui está nosso artigo final, tá, pessoal? O nosso MD. Vocês podem ver aqui que ele está até com um errinho, que ele está com esses dois asterísticos aqui. Isso daqui não é da normal do Markdown, tá? Isso é coisa que a gente pode completar lá, que entra naquela parte de engenharia de prompts que eu falei para vocês, tá? Como eu já tenho esse artigo aqui final, ele é que nem aquele nosso README, né? Eu vou colocar ele numa visualização melhor pra gente. Vou clicar aqui, ele já está aberto aqui, ó, artigo final. Aqui no nosso artigo final a gente pode ver toda a nossa pesquisa do CrewAI para dentro de aplicações de indústria. Tá? Um artigo bem completo, trazendo muita informação que eu posso usar para poder estar fazendo as minhas pesquisas aqui. Isso foi um exemplo, tá? Um exemplo que a gente tem e a gente pode ter N outras pesquisas dentro disso daqui. Então, pessoal, esse foi o CrewAI básico aqui, com uma equipe de pesquisa básica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal, comenta o que vocês querem. Se vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos, comenta aí, tá? Muito obrigado e até a próxima.